Olá, meus amados e amadas, queridos e queridas do Senhor. Vamos então a mais um estudo hoje, não é? Hoje nós vamos falar sobre concordância. Quero compartilhar alguma coisa sobre esse assunto, sobre esse tema, concordância. Vamos fazer uma oração e suplicar ao Senhor que Ele nos abençoe. Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a Tua graça através do estudo que vamos compartilhar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando entendimento e sabedoria naquilo que vamos explanar, falar, compartilhar, pensar, meditar e aplicar nas nossas vidas. Toma-nos nas Tuas mãos e dá-nos a Tua vitória, e nós Te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, quero falar hoje sobre concordância. Hoje, o mundo inteiro está passando por uma situação muito difícil na questão de opiniões, de decisões, de opiniões, de concordância, de discordância. Não é? A situação é muito séria em todos os aspectos: econômico, político, espiritual, religioso, social, familiar, em todas as áreas. Nunca tivemos tanta chance de aprendermos e de podermos obter e adquirir informações das melhores possíveis, como nos nossos dias, através da internet, através de todo esse sistema que nós podemos compartilhar e receber qualquer tipo de informação que necessitamos, imediatamente, quase que imediatamente. Mas o problema não são as informações, o problema não é o conhecimento. O problema está baseado numa questão que se chama caráter, índole, não é? Das pessoas, que influencia de forma positiva ou negativa em todos os aspectos, em todos os sistemas, em todas as áreas da nossa vida. Então hoje eu quero falar sobre concordância. Concordância gera unidade e harmonia. Onde não existe concordância, não existe unidade, não existe harmonia, não existe tranquilidade, não existe confiança, não existe paz. E as decisões são as piores possíveis, não é? O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a Filipos, aos irmãos de Filipos, né, aos filipenses, lá no capítulo 2, de 1 a 4, ele fala o seguinte. Olha quando ele está escrevendo aos irmãos de Filipos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas uma das coisas que ele dá ênfase aqui é o seguinte: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele está falando de concordância em todas as áreas. E como tem sido difícil andarmos concordemente, em concordância, mesmo conhecendo a Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo fazendo parte da mesma igreja, do mesmo corpo de Cristo. Como tem sido isso difícil, não por causa dos ensinamentos que nos faltam, porque são muitos, mas por uma questão de índole e de caráter de cada pessoa individualmente, não é? Então Paulo ele escreve aos filipenses pedindo isso. Vamos pensar a mesma coisa, vamos andar concordemente no amor, no pensamento, nas decisões. E tanto que ele chama a atenção de duas irmãs, Evódia e Sintique, não é? Que elas estavam tendo algum problema, porque ele chama a atenção delas lá no capítulo 4 de Filipenses, no versículo de número 2, ele fala assim: rogo
Ou seja, eu imploro, eu clamo a Evódia e rogo e clamo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Eram duas irmãs, duas pessoas, servos de Deus, que estavam tendo problema, tanto que ele não pede apenas, não faz um pedido simples, ele roga, ele implora. E muitas vezes nós temos que rogar e implorar aos irmãos que eles pensem concordemente, para que haja unidade e harmonia. As igrejas do mundo inteiro têm tido problema de harmonia e de unidade por causa que não andam concordemente. Estão lendo a mesma Bíblia, participando do mesmo culto, mas não pensam concordemente. Isso é uma coisa muito séria. A concordância gera unidade, harmonia, progresso, paz, crescimento. Agora, a discordância, a falta de concordância gera discussão, divisão, desarmonia, impede o crescimento, né? Rouba a paz, rouba a alegria, a satisfação. Então fica todo mundo reunindo, mas insatisfeito, um com a cara virada para o outro. Não é que Deus tem misericórdia de nós. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, ele escrevendo aos Romanos, ele fala assim: se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se possível, se tem possibilidade, vamos fazer. Vamos ter paz com todos os homens, não é? O que é que nos impede? O que é que passa a ser impossível para que tenhamos paz com todos os homens? Sabe o que é? Não é o ensinamento, não é a palavra de Deus, é a índole de cada um. Eu falei outro dia que o problema não está na semente, o problema não está no semeador, o problema está na terra que recebe a semente. Como é que nós recebemos a semente de Deus na nossa vida, não é? Como nós temos aplicado isso na nossa vida? Por que é que muitas vezes nós não andamos concordemente, com concordância, com harmonia? Sempre temos que discutir e falar e não concordar com alguma coisa. Ah, porque eu penso assim, porque eu vejo desse jeito, porque para mim é dessa forma. Nós precisamos pensar a mesma coisa. Quando nós lemos a palavra de Deus, temos a direção da palavra de Deus, nós não pensamos diferentes. Ou não deveríamos pensar diferentes, não é? Lá no Salmo de número 120, versículo 7, não é? O salmista fala assim: eu sou pela paz, eu quero a paz, mas sempre que eu falo, eles insistem pela guerra. Eles querem confusão. Às vezes nós falamos alguma coisa na maior tranquilidade, na maior paz, e levantam um irmão, uma pessoa totalmente arrogante, criando problema, criando confusão, porque ele não quer estar concordemente, não sei por quê. Se nós estamos trabalhando para um bem comum, né? Por que nem sempre a concordância? Porque somos pessoas individuais, com diferentes preferências, diferentes desejos, e por isso pensamos, queremos, fazemos, agimos de forma diferente. Mas quando nós somos instruídos pela palavra de Deus, nós precisamos ter o mesmo sentimento. E por que às vezes somos tão diferentes, a ponto de criar divisão, confusão e até de mudar de igreja, de sair, de ir para outro lugar? Não é? O que é que influi, interfere direta e radicalmente nas nossas diferenças? Sabe o que é? A nossa formação, educação, família, amizades, religião, conhecimento ou falta de conhecimento, cultura ou falta de cultura, índole, caráter, que é o que mais influencia, estado mental, psicológico, emocional, porque às vezes a pessoa tem muita cultura, mas ela não quer andar concordemente. Existem muitas pessoas inteligentes que estão agindo de formas estúpidas e inconvenientes. Elas são inteligentes, elas possuem cultura, mas elas só não possuem caráter, nem educação, nem índole. E isso é o que mais influencia na nossa vida, não é mesmo? Tudo isso contribui grandemente para que sejamos diferentes ou
parecidos uns com os outros, não é? Tudo isso contribui para que isso seja diferente ou concordemente. Qual é a nossa formação? Que tipo de educação recebemos? O que mais nos influencia? Quem ou como são as nossas amizades? As pessoas que consideramos nossos amigos? O que ou quem exerce mais domínio, mais influência sobre nós, na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas? Quais são as nossas preferências e por quê? Nós precisamos pensar nisso. Quais são os nossos desejos e por quê? Quais são as nossas escolhas e por quê? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, versículo 23, Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que deu a vida dele por nós, ele fala, Lucas 11, 23, ele fala assim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, se espalha. Isso é Jesus que está falando. Imagine eu e você. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então Jesus está falando, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, se espalha. E lá no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, andarão dois juntos se estiverem em desacordo? Se não houver acordo entre eles? Não, eles não vão andar juntos. E às vezes somos servos de Deus e não caminhamos juntos. Porque não estamos em acordo. Porque não estamos andando concordemente. Por quê? Por quê? Eu quero que você entenda bastante isso. Podemos ter métodos diferentes, mas os princípios precisam ser os mesmos. Eu posso ter um método e você ter outro, mas os princípios são os mesmos. Então, os métodos não podem influenciar na nossa vida mais do que os princípios. Vocês estão entendendo? Não, mas às vezes os métodos é que nos separam, nos dividem, não é? Não são os métodos que nos unem, mas os princípios. Muitos se dividem por causa dos métodos, porque esquecem os princípios. A imaturidade e a ignorância colocam os métodos na frente dos princípios, não é? Porque muitas pessoas falam, se não for do meu jeito, então não quero, estou fora. Se não for da forma como eu penso, não quero. Se não fizer do jeito que eu acho, não quero. É o jeito, só a forma, só o método. E os princípios? Nós estamos fazendo baseado em que princípios? Nossos, pessoais, de uma índole má, ou princípios da palavra de Deus? Então, como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, nós precisamos andar concordemente em tudo. E ele fala até no amor, não é? Então, muitas pessoas, quando não fazemos da forma como elas querem, elas não concordam, elas não aceitam, elas andam como do contra, e saem difamando, saem falando e contaminando outras pessoas, porque elas não concordam. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá para aquelas duas irmãs, não é? Pensem concordemente, eu rogo a vocês por isso, não é? Porque há divisão por falta de concordância, falta de consenso, falta de acordo, falta de fraternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, quando ele vai falar lá sobre a ceia do Senhor, e ele está falando com irmãos, com crentes, com servos de Deus. No capítulo de número 11, não é? Antes dele entrar no assunto sobre a ceia do Senhor, no capítulo 11, do versículo 17 a 22, ele fala assim, olha aqui, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ele está falando com a igreja do Senhor. Ele está falando com o povo de Deus. Vocês, quando se ajuntam, vocês não se ajuntam para melhor, mas para pior. Versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja.
e eu em parte. Acredito nisso, eu creio. Versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, não é? Então, preste atenção nisso aqui. Ele está falando que há discordância, divisão no meio do povo, que quando eles se reúnem para pior e não para melhor. O versículo de número 20 fala assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor que comeis. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Ele está falando com a igreja, com os irmãos, com os amados servos de Deus, com os crentes cheios de dons, cheios de espíritos, cheios de talentos, cheios de não sei o quê, que sabem pregar, que sabem falar, que sabem cantar, que sabem exortar, que sabem ministrar, que sabem fazer um monte de coisa, mas que não são unidos. Vivem reunindo, mas não para melhor, mas para pior. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? Cada um pensando em si próprio, em si mesmo, e nunca pensando nos outros. Meus irmãos, infelizmente, nunca nenhum de nós agradará a todos, por causa da índole de cada um. Por causa do temperamento. O temperamento é conforme a índole e o caráter. É isso. Vocês estão entendendo? Ah, porque o meu temperamento é difícil. Porque você é difícil mesmo. Porque seu caráter não é bom. Porque se o seu caráter for bom, o seu temperamento não vai ser difícil. Você vai ser uma pessoa mais maleável, mais tratável, não é? Nunca agradamos a todos, porque nem todos pensam iguais. E muitos não querem nem pensar iguais. Não, se for assim, eu não quero. Eu não penso, não é? Não quero pensar dessa forma. Eu não penso de outro jeito e pronto, eu sou assim, pronto, acabou. É a índole, é o caráter. Precisamos apenas saber por que motivo não concordamos. Qual é a nossa verdadeira intenção quando não concordamos? Onde realmente queremos chegar e por quê? Nós estamos vendo uma situação hoje no mundo séria, muito séria, não vou citar nome nem nada, porque senão cortam a live, cortam o vídeo, não é mesmo? Como que uma pessoa que se diz desejar e que deseja ter o poder sobre uma nação, sobre um povo, bombardeia, destrói tudo? Por quê? Para quê? Para governar sobre destroços, sobre tudo que essa pessoa destruiu, pulverizou? Isso não faz sentido nenhum, meus irmãos. Isso é uma índole maligna. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus falou que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa pessoa está destruindo tudo, porque quer governar. Governar sobre o quê? Sobre lixo? Sobre destruição? Não. Tem uma coisa séria atrás disso tudo aí. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Sempre que não fazemos conforme algumas pessoas gostam e querem que nós façamos, nós as aborrecemos profundamente. Compramos uma grande guerra, uma grande confusão. Compramos uma briga, porque não é do jeito que ela quer, do jeito que os outros querem. As pessoas esquecem que métodos são diferentes, os princípios prevalecem, não é? Então acontece divisão porque não somos aprovados no que fazemos, não somos aceitos no que fazemos. Esquecem os princípios por causa dos métodos, das formas, né? Nunca agradaremos a todos, nem Deus
agradou a todos. Nem Jesus agradou a todos. Por causa das verdades, das verdadeiras motivações, intenções, é que nós não agradamos a todos. As verdadeiras intenções nossas ou dos outros, não é? O que a interrogação não responde? O que a interrogação não responde? O tempo revela. Na hora da decisão do pega para rapar, revelamos de que lado estamos. Josué, sucessor de Moisés, quando ele levou o povo para a terra prometida e distribuiu as tribos, distribuiu tudo, estava todo mundo no seu lugar, agora cada um ia seguir a sua vida, não é? Já instruídos, orientados, tendo recebido os mandamentos de Deus, tudo, toda a orientação, experimentado todos os milagres de Deus, visto tantas coisas que Deus fez na caminhada pelo deserto, agora entrando pela terra, para a terra prometida. Josué, quando distribuiu as tribos, distribuiu os líderes e os povos, ele fala para o povo, Josué capítulo 24, versículos de número 14 e 15, ele fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, olha o que ele diz no versículo 15. Porém, entretanto, contudo, todavia, se vos parece mal servir ao Senhor, se você acha que não vale a pena, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês já receberam a semente, o semeador já mandou a semente. Agora, cada um de vocês é uma terra. Se for uma terra boa, vai produzir muitos frutos. Vai produzir, mas se não, será sufocado pelos espinhos, pelas riquezas, pelos desejos das coisas do mundo, por tudo. Então, que tipo de terra nós somos? O que é que nós estamos produzindo, recebendo tanto de Deus, tanta instrução, tanta palavra de Deus? Cada um escolhe o caminho que deseja seguir. Não é? Tem uma palavra que fala assim: o caminho que o homem escolhe determina o fruto que ele colhe. Nós vamos colher o que estamos plantando, a semente que estamos plantando para as nossas vidas, não é? Quem realmente somos? Quem realmente eu sou? Quem realmente você é? Quem realmente nós somos? Quem? Qual é realmente a nossa verdadeira identidade? Qual é a nossa verdadeira versão? Tradução da nossa vida, de quem somos. Qual é a nossa verdadeira versão? Porque existem pessoas que elas se apresentam de formas diferentes, igual camaleão, né? Dependendo do lugar, do ambiente, não é? De onde estão, com quem estão, elas são diferentes. Elas não são as mesmas pessoas. Então, qual é a nossa verdadeira versão? Quem realmente nós somos? Quem nós somos? Porque às vezes somos uma coisa em casa, com a família, com a esposa, sozinho no quarto, ou com os filhos, ou somos outra pessoa na igreja, ou no trabalho, na rua, com os amigos, com os vizinhos. Somos pessoas totalmente diferentes. Qual é a nossa verdadeira versão? Quem realmente nós somos? Qual é realmente a nossa índole? Não é? O nosso caráter. Qual é a nossa verdadeira índole? O nosso verdadeiro caráter. Meus irmãos, Deus não trata com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa capacidade de cantar, de tocar, de pregar, de ministrar, de falar, com os talentos todos que nós temos de trabalho. Deus não trata com isso. Deus trata conosco, com o nosso coração.
Deus não trata com performance, Deus trata com indivíduos, com pessoas. Deus trata conosco. Eu posso ser entupido de dons, mas se meu caráter não for bom, eu fico lá no meu canto. Vocês estão entendendo, meus amados? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, o senhor tem que chamar fulano para pregar aqui, porque nunca vi uma pessoa pregar como essa. Mas o caráter dessa pessoa não é bom. Vai pregar onde ele quer, mas aqui não. Ah, essa pessoa canta, tem uma voz maravilhosa, tem uma banda linda. E o caráter? E a vida dessas pessoas? Nós não estamos preocupados com dons, nem talentos, nem com capacidades. Nós precisamos nos preocupar com a índole, com o caráter, com a versão de cada um. Vocês estão entendendo, meus amados? Não é? Nós precisamos da bênção de Deus. Quem essas pessoas todas que elogiamos são de verdade? Quem eu sou? Quem cada um de nós é? Quem nós somos? Não é? Interessante que quando Saul foi escolhido para ser rei de Israel, porque o povo quis isso, e rejeitou Samuel, Samuel entristeceu e Deus falou com Samuel: não fique triste, porque eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim, a vontade de Deus. E o povo tem o governo que merece, que escolhe, que vota. É isso que tem. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos ver a índole do povo. Qual é o princípio, os princípios desse povo? Eles estão de acordo com a palavra de Deus? Então, se eles estão de acordo com a palavra de Deus, eu estou com eles. Se não, não. Por que eles não concordam com os princípios de Deus? Porque estão contra os princípios que eles fazem, com as coisas que eles fazem, não é? Então, Deus, quando Saul foi escolhido pelo povo para ser rei, Saul foi pisando na bola, foi errando, e até Deus falou: então chega. Só que Samuel tinha um coração bom. E Samuel, ele ficou pensando e ficava com dó. E lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, versículo 1, Deus fala assim com Samuel: até quando você terá pena de Saul, quando eu já o rejeitei? Até quando nós vamos ficar elogiando, adulando, bajulando, elogiando e atrás de pessoas que Deus já rejeitou? Mas o talento está na frente. Os dons estão na frente. Os métodos estão na frente. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Misericórdia, que Deus tenha misericórdia, não é? Não temos que nos preocupar em agradar a todas as pessoas, muito menos a maioria. Precisamos nos preocupar em pensar sobre qual é o motivo, a verdadeira ou a verdade, porque não agradamos as pessoas, nem a maioria. Eu preciso analisar por que é que eu não agrado todas as pessoas. É porque eu sou mau? É porque eu estou fazendo errado? Ou é porque eu estou procurando fazer o melhor e o certo? Então, nós temos que ver isso aí. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17. Jeremias 17. Jeremias foi o profeta que profetizou no pior tempo da história do povo de Israel. Sabe, que desobedeceram e não quiseram mesmo obedecer a Deus e rejeitaram a palavra de Deus. Então Deus, usando o profeta, Deus fala através de Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, ele fala assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas atitudes. Deus esquadrinha, Deus sonda, e ele não vai olhar para o talento, se eu sei tocar bem, se eu sei cantar bem, se o povo chora quando eu... Não, ele quer ver o meu caráter, a minha índole, como é que eu sou lá dentro de mim, em relação a ele e a tudo que eu faço e a todas as pessoas. Vocês estão entendendo, meus queridos, não é? Então, Deus, ele sonda os nossos corações, ele esquadrinha, ele olha tudo, não é?
Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, quando veio o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, e eles saíram pregando, e os judeus, e os escribas e fariseus, os judeus, eles ficavam contra os que estavam pregando, não é? Pedro fala o seguinte, Atos 5, 29, mais importa a nós obedecer a Deus do que aos homens. A quem estamos obedecendo? A quem estamos agradando mais? A quem estamos servindo melhor? A Deus ou aos homens? À palavra de Deus, aos princípios de Deus ou à vaidade das pessoas que nos cercam? Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que nós estamos procurando saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus ou da pessoa? Das pessoas. Não é? Pedro falou, importa agradar a Deus que aos homens. E nós? Importa agradar os homens do que a Deus? Com quem estamos concordando? Por quê? Quem está concordando conosco? Por quê? Com quem não concordamos ou quem não concorda conosco e por quê? Por quê? Nós precisamos ver isso aí, não é? A quem estamos agradando? Aos homens ou a nós mesmos? Ao diabo ou a Deus? Com que ou com quem estamos concordando? Com quem tem andado em concordância? Quem está em concordância conosco? Em que e por quê? Sabe de uma coisa? Quem peca conosco, peca contra nós. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos buscar a Deus. Nós só vamos andar conforme a vontade de Deus quando nós fazemos a vontade de Deus. Jesus falou que aqueles que me amam guardam a minha palavra. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não é? Então, sobre concordância, como tem estado a nossa vida? Qual tem sido a nossa verdadeira versão, interpretação? Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Deus abençoe a todos nós. Amém.